Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quarta-feira. O time se preparando para o duelo contra o Cuiabá, mas muita informação importante também de bastidores. Um assunto que começou a render, e eu vou trazer aqui alguns detalhes que eu apurei, sobre presença do torcedor no clássico comando do Atlético. Vai ter a torcida do Cruzeiro? O que pode acontecer? O que isso significaria caso a presença da torcida do Cruzeiro ela não seja permitida aí por autoridades, enfim. Vamos comentar isso. Cruzeiro lançando um pacote promocional para os 6 últimos jogos em casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Aquilo que a gente vem pedindo, o preço ficou bem bacana. Venda de ingressos para a final da Copa do Brasil Sub-20. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quarta-feira foi mais uma quarta de treinamento na Toca da Raposa 2, quinta e sexta, os 2 últimos dias para o técnico Zé Ricardo definir o time que joga sábado, às 9 horas da noite, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Zé com algumas dúvidas ali, se ele vai com o Lucas Oliveira como volante, ou se o Machado vai ser o escolhido, se o Lucas Silva pode ser adiantado um pouco mais, se dá mais uma chance para o Matheus Vital, se o Matheus Pereira já começa esta partida. Ontem eu disse que é menos provável, mas ele já tem uma condição bacana, está respondendo bem aos treinamentos. Se o Zé Ricardo retorna com o centroavante, hoje é uma hipótese menos provável também. Enfim, tem muitas possibilidades e ele aí nesta quinta e também na sexta, os 2 últimos dias, é aquela definição da equipe. O time que treinar na quinta, muito provavelmente começa a partida de sábado diante da equipe do Cuiabá, lá na Arena Pantanal. A venda de ingressos segue para o torcedor do Cruzeiro. Ticket Hub, R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia entrada. O Cruzeiro que divulgou 2 boas notícias nesta quarta-feira. A primeira, um preço especial para a final da Copa do Brasil Sub-20. Domingo, 11 da manhã. No vídeo anterior até falei 11 horas da noite, né? 11 da manhã, domingão 11 da manhã, 11 da noite não dá, né? Mas enfim, esse jogo contra o Grêmio, partida única, e a venda de ingressos está rolando no site ingresso.cruzeiro.com.br. Quem é sócio paga R$ 5,00. Quem não é sócio, vermelho inferior 10, roxo inferior 20. A princípio é a carga liberada. Se precisar, pode abrir mais setor. Então, é importante que todo mundo compre o mais rápido possível para o Cruzeiro identificar. Hoje a expectativa de público, a previsão é de pouco mais de 7 mil, por ser um jogo do Sub-20. Mas é um domingão, 11 horas da manhã. Então, se você não tiver aí em Belo Horizonte, se estiver próximo, bora lá no Mineirão, mas compre o ingresso para o pessoal identificar que precisa aumentar a carga e apoiar a turma da base do Cruzeiro nesta final diante da equipe do Grêmio. A outra boa notícia, a gente vem falando aqui sempre sobre o Cruzeiro, escutar o torcedor, colocar um preço bacana de ingresso, e o Cruzeiro liberou a venda de um pacote nesta quinta-feira que vai ter a venda. O sócio time do povo ele compra primeiro, depois abre para todo mundo. 6 jogos que o Cruzeiro tem ainda em casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. A princípio 5 no Mineirão e 1 no Independência. E os 6 jogos por R$ 120,00. R$ 20,00 cada jogo. O sócio time do povo paga 60, é o preço que ele já paga normalmente em cada partida, R$ 10,00, mas é que ele vai ter a prioridade para comprar e para já garantir os 6 jogos no setor ou amarelo inferior ou amarelo superior. Então, esse é o benefício do sócio time do povo. Eu até vi muita gente falando, o preço está o mesmo para o sócio time do povo. Mas é que o sócio já compra a R$ 10,00. Então, ele só vai ter a oportunidade de comprar antecipadamente isso. Porque todo jogo, o sócio time do povo, ele acaba ficando ali
às vezes sem uma carga no amarelo inferior ou no amarelo superior. Não esgotou para o sócio time do povo? Abre para todo mundo, R$120, 6 jogos, 5.000 bilhetes, a princípio à disposição. Aí, quando a gente tem que elogiar também, a gente elogia, porque é uma atitude bem bacana e isso pode significar aí um acréscimo, né, de torcida nesses jogos fundamentais para o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre o assunto que está rendendo. Torcida do Cruzeiro no clássico contra o Atlético. Mando do Atlético, estádio do Atlético. Isso está rendendo bastante e eu tenho informações importantes. Mas primeiro eu quero dar um recado aqui das lojas oficiais do Cruzeiro, as que são parceiras aqui do canal, com ações especiais neste mês das crianças, para você comprar e concorrer a ingresso para o jogo da semana que vem contra o Flamengo. Comprando a partir de R$200, incluindo produto infantil, você já concorre. Loja do Cruzeiro Del Reis, loja do Cruzeiro Minas Shopping, loja do Cruzeiro Partagem Betim, Outlet BH e Estação Venda Nova. E além disso, com parcela mínima a partir de R$100, você pode dividir em 6 vezes sem juros. Procure uma das lojas, elas estão passando aqui na barra inferior deste vídeo, são as lojas parceiras aqui do canal. Vamos lá, eu vi muita gente aí abordando o assunto de torcida no clássico com o Atlético, que o jogo poderia ter torcida única por causa de uma determinação da Polícia Militar. Primeiro que se isso acontecer, vai ser uma notícia muito ruim para a nossa polícia, que é muito competente, né? Então a polícia já garantiu aí clássicos no Independência, 90% de um e 10% de outro. Por que não pode garantir no estádio do Atlético, que é um estádio que foi construído, inaugurado recentemente e que vem recebendo jogos com a torcida de outras equipes? Tudo bem que o clássico é diferente, Cruzeiro e Atlético é uma rivalidade muito grande, mas se a polícia já garantiu no Mineirão com meio a meio, com 90-10, já garantiu no Independência com 90-10, por que não garantir para este jogo do dia 22 lá no estádio do Atlético, o clássico Atlético e Cruzeiro? Esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre o assunto aí de manifestações para se ter quebra-quebra no estádio do Atlético, eu com sinceridade acompanho muito as redes sociais e não vi esse tipo de manifestação. E se tiver alguma manifestação nesse sentido, o próprio torcedor do Cruzeiro tem que ser contra a esse tipo de coisa. O Atlético tem o estádio dele, o cruzeirense vai lá, vai assistir o jogo e vai voltar para casa. Até porque se tiver algum prejuízo ao estádio do Atlético, isso com certeza vai acabar refletindo no próprio Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que arcar com qualquer prejuízo ao estádio do Atlético. E o ponto mais importante é que já tivemos um caso assim no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando no primeiro turno a torcida adversária esteve num jogo e no segundo turno tentaram tirar a torcida adversária. Eu estou falando de Corinthians e Goiás. As torcidas até tiveram uma briga em São Paulo, do Goiás, quando foi na Arena Corinthians, na região lá de São Paulo. E aí o Ministério Público lá em Goiânia, no estado de Goiás, tentou fazer com que o jogo no estádio do Goiás fosse só com torcida única. A torcida do Goiás foi no primeiro turno, no Corinthians, e a torcida do Corinthians queria ir na do Goiás no segundo turno. E veio uma determinação, Ministério Público, Justiça Comum e tudo. O que aconteceu? O STJD cancelou a partida, suspendeu a partida, dizendo mais ou menos o seguinte. Eu tenho até a decisão aqui do STJD. Na época, o presidente Otávio de Noronha dizendo que o STJD ele tinha como objetivo zelar pela ordem desportiva e pelo equilíbrio das competições. Ou seja, o jogo do turno, o clássico, lá em Uberlândia, teve a torcida do Atlético presente. No segundo turno, o mando do Atlético, o primeiro turno, o mando do Cruzeiro, com a torcida do Atlético presente. Segundo turno, o mando do Atlético, porque não teria a torcida do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro está, claro que
não deve falar isso publicamente, mas vai até as últimas consequências para garantir a presença do seu torcedor no clássico do dia 22 na Arena do Atlético. Então, são essas as informações. Vamos aguardar, acho que o bom senso vai prevalecer. Não tem porquê, é só fazer a reunião. Se precisar aumentar a segurança, que aumente a segurança. E o torcedor do Cruzeiro vai em paz e em segurança. Aí a gente pode fazer campanha também de conscientização, né? Isso aí não vai mudar nada. Ah, vai quebrar patrimônio de outro clube. Isso aí é... Primeiro que é um crime, né? E quem fizer isso merece ser punido de forma severa. Mas a informação é sobre o que o Cruzeiro vem trabalhando e atento a tudo que vem acontecendo para garantir que o seu torcedor, que é a Nação Azul, compareça na condição de visitante no clássico do dia 22 lá na Arena do Atlético. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!